Olá pessoal, boa tarde, boa sexta-feira a todos e todas. Aqui é Júlia Dalolio e as leis naturais, as 7 linguagens naturais. E o nosso tema de hoje é um tema familiar, é um tema social, é um tema de extrema importância, como todos os temas que nós trazemos nesse canal, né, nessa live para você. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a birra. E a birra, não a birra infantil, mas a birra familiar, gente. Por quê? Por que eu vou trazer esse tema hoje da gravidade da birra familiar? E por que eu não vou falar da birra infantil? Porque, gente, qual é a ordem dessa manifestação? A criança manifesta o quê? A criança manifesta o que ela vê na sociedade. A criança manifesta o que vê no adulto, o que vê no pai e na mãe, né? Então, quando a gente fala que a criança faz birra, eu acho que é um grande equívoco. E eu acho que nós desviamos o grande foco social de que todo mundo tem os seus tiques nervosos, todo mundo tem os seus momentos de dias ruins, né? Todo mundo tem em algum momento da vida uma birra. Ah, tô emburrado. Birra vem de emburrar, emburrar-se, né? Quantos de nós, mães, pais, professores, educadores, ou seja lá em que profissão estivermos, quantos de nós, às vezes, temos que engolir o sapo, né? Mas, na verdade, profundamente, em sentimento, nós estamos emburrados. Então a birra, ela não é algo infantil. Aliás, a birra, ela é uma manifestação do não entendimento e da não comunicação. Gente, então eu quero trazer esse tema hoje para a gente falar um pouquinho sobre, vamos focar no que realmente é importante. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, né, do que geralmente eu faço em 1 hora. Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais curtinha, mais sintetizada, mas nem por isso menos importante, né? E eu quero trazer alguns pontos para você refletir comigo sobre o que é birra e sobre quem é que está espelhando essa comunicação e que de fato também é natural nós nos emburrarmos, nós não sabermos, tudo isso é natural. Como também é natural a gente evoluir e sair desses quadros de birra, desses quadros de estar emburrado, de não conseguir se comunicar, de ficar chateado, né, gente? Mas isso também é de um nível hoje muito grave. Por isso que a live de hoje é sobre a gravidade da birra familiar, que não é uma birra só da criança. Muitas vezes a birra é chamada birra infantil, porque, gente, no primeiro momento da vida é mais natural a gente não saber se expressar, não saber se comunicar e não ter recursos de linguagem para fazer isso. Mas também é muito comum a gente ver adultos que não têm expressividade, que não têm nível de comunicação saudável, que não consegue falar sem brigar, sem se emburrar, sem se ofender, né? Então, gente, é grave essa situação quando nós vamos olhar para um adulto dessa forma e ver que ele ainda está emburrado, que ele está tendo suas birras, né? Que ele não tem uma qualidade, ele não tem um predicado de comunicação e bom relacionamento. E por isso, né, as crianças que estão ali, que convivem geralmente com esse adulto, o adulto mascara mais, o adulto finge, o adulto engole o sapo, né? O adulto aprendeu a se adaptar, foi muito educado para se adaptar, para ser só mais um. Então o adulto, gente, nós adultos, nós temos uma birra, mas às vezes é uma birra que não se expressa, é uma birra que não vem, né? Que não tem essa via de comunicação. A criança tem um nível de comunicação de alta expressividade. Ela não tem filtro,
ela não se adapta aos meios sociais porque eles mandam ser assim ou assado. A criança está plena, está livre, é espontânea. Então a gente vê a birra hoje na criança, mas eu trago para você, eu vejo muito mais birra em adulto do que em criança. Então isso é muito interessante, né, gente? Falar com as leis naturais de que a birra não é algo da criança. A birra é algo da comunicação humana, né? E muitas vezes as famílias não sabem, não conseguem, não têm recurso para se comunicar e manifesta-se a comunicação através do emburrar-se, do birra, do embirrar-se, eu poderia dizer, né, gente? Mas por trás disso há sim uma carência de linguagens, uma carência de comunicação, de recursos, né, de possibilidades. Mas e se eu falar de outra forma? Quem sabe eu respiro antes de falar o que eu penso? Porque o que eu falar vai entrar no outro, vai entrar em quem estiver ao meu redor. Gente, então, todas essas questões adultas e infantis, nós vemos a birra por tudo isso. Porém, nós socialmente só falamos que a criança manifesta a birra. Mas particularmente eu, Giulia Dall'Olio, vejo muito mais adultos emburrados, adultos insatisfeitos e com um nível de comunicação muito pequeno. Então eu diria para você que está me assistindo que o adulto tem um nível de birra muito maior, mas ele esconde isso. Ele aprende a se adaptar, ele aprende a engolir o sapo e ele não consegue manifestar os seus sentimentos e pensamentos de uma maneira mais agradável possível. Ele não consegue ver a necessidade que ele tem, né, da sua insatisfação ou das suas necessidades. Ele não consegue demonstrar isso, ele não consegue comunicar isso. E ele por si só se emburra, se embirra e manifesta uma comunicação não agradável. Gente, na criança, vamos falar sério, isso é normal. A criança é um ser novo nesse mundo e ela sim pode fazer a birra, ela sim tem o direito de fazer isso, porque ela está em andamento, ela está em crescimento de comunicação e de linguagens, de recursos, ela ainda não sabe o que é esse mundo. Então é muito mais natural nós permitirmos e ajudarmos as crianças a enfrentar suas dificuldades de comunicação. Mas ao redor da gente, a maioria dos adultos, mães, pais, profissionais de qualquer área, né? É só você ver uma briga de trânsito que você vê que não há diploma numa batida de trânsito, não há diplomacia, não há boa comunicação, não importa que categoria, que diploma você tem, né? Claro que eu não estou generalizando, mas o que eu quero dizer através desse exemplo é que a gente vê o nível de comunicação dos adultos e da sociedade nos momentos de dificuldade, nos momentos onde esse adulto precisa resolver e ao mesmo tempo, né, está sendo assistido pela sociedade. Uma briga de trânsito, né, ou subir ao palco, uma birra do filho no mercado. Muitas famílias não fazem nada, ficam olhando ou ficam ameaçando a criança. Gente, então quem é que de fato está em um estado de birra? Será que é a criança que manifesta uma birrinha por sua própria natureza de linguagem, por suas fases, né? Existem tantos rótulos, a birra dos 2 anos. Os 2 anos é o ano da birra. Gente, isso é natural, mas é natural um adulto se emburrar? Um adulto não conseguir expressar suas necessidades? Necessidades emotivas, necessidades intelectuais, necessidades de comunicação.
Então, gente, isso é muito profundo, né? Nós estamos sempre recebendo novos rótulos, mas hoje as crianças recebem muito mais. E recebem não só rótulos, mas medicação, padrão de comportamento, padrão de ser, de estar. Vem aqui, vem lá, faz o curso. As crianças estão sufocadas. As famílias estão sufocadas. Porque nós estamos sempre olhando para o mais indefeso, aquele que não se defende é atacado. Gente, a criança não se defende. A criança é inocente. O que ela não faz de propósito. Ela não faz porque ela quer ser maldosa. Ela não faz porque quer testar a mãe e o pai. Ela faz porque não tem recursos. E porque é um ser natural em crescimento, assim como nós adultos. Mas, porém, o adulto, ele tem uma dificuldade muito maior de crescer, de expandir, de selecionar, de reciclar o que na vida dele é bom e o que não é bom. O adulto tem uma dificuldade de se perceber como um ser emburrado, como um ser que pratica a birra muito mais do que a criança. Gente, então é muito importante a gente ressignificar até isso. Aqui no online, nas mídias sociais, a gente vê até mesmo curso online para tratar a birra infantil. Sendo que profundamente eu vejo que a gente precisaria tratar a birra do adulto e não da criança. A criança, quando manifesta uma birra, uma comunicação não clara e não verbal, quando ela chora, grita, se joga no chão, entra em pânico, em surto, ela está sendo expressiva, espontânea, ela está sendo natural, ela não tem recursos de linguagem. Então, o que ela faz para se comunicar. Ela não faz porque ela é mal educada, gente. Vamos tirar esses rótulos, né? Vamos olhar para a realidade. Mas por que um adulto faz tudo isso? Por que um adulto grita, berra, xinga, sai do controle? Por que um adulto manifesta esses estados de birra e não tenta consertar a si mesmo? E não pede ajuda? E não começa a estudar? E não começa a criar recursos para si mesmo de comunicação? Porque a gente está totalmente fora da realidade, gente. A gente está sempre olhando para o externo e nunca olhando para nós mesmos. Eu falo isso para você, por óbvio, eu já devo ter me analisado nisso, né, gente? Então, se eu tô falando isso para você, é porque eu me autoanaliso, eu me auto-melhoro. Eu tento sempre buscar um meio de comunicação melhor para a minha vida e a vida da minha família. E a vida de quem eu convivo. Porque, gente, se a gente não tentar nós sermos um ser mais comunicativo, mais paciente, mais compreensivo, se eu não conseguir compreender o outro, como é que eu vou me comunicar em sociedade? Como é que eu vou me comunicar na minha própria família? Não tem como. Então, hoje, nós todos adultos, mães, pais e profissionais, a gente precisa olhar para o nosso nível de compreensão do outro, de comunicação conosco e com o outro, né? Olhar para nós, para nossa percepção e parar de reproduzir blá blá blá. Ah, a birra dos 2 anos. Ah, não pode deixar a birra, você tem que eliminar a birra desde o primeiro momento, blá 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 blá. Nós estamos sempre ouvindo um blá daqui, um blá dali. Mas de fato, nós temos que olhar para nós mesmos, no nosso nível de compreensão. Qual é o meu nível de compreensão do outro? Porque o outro faz o que faz. E como eu posso me comunicar nesse nível? Como eu posso ajudar nesse nível? Eu não preciso mudar o outro, eu só preciso mudar a minha maneira de comunicação, tanto com adultos
quanto com crianças. E se a gente tiver uma boa comunicação, a criança vai olhar para a gente. Ela vai perceber o que está acontecendo e ela vai entrar neste nível mais belo de comunicação. Mas se eu tentar tratar a birra com a minha birra, com o meu emburramento, gente, a gente só aumenta. E a nossa sociedade hoje, eu diria, com muito pesar, que a nossa sociedade é uma sociedade da birra. É uma sociedade da intolerância. É uma sociedade que não se comunica. É uma sociedade que julga o outro, mas não consegue apontar esse dedo para si mesmo. Então a gente precisa mudar, né, gente? Nós precisamos mudar. Nós precisamos atender à natureza de que somos feitos. Mas essa natureza, ela não é uma natureza que tem muito poder de julgamento, né, gente? Porque a gente nunca consegue olhar com os olhos da realidade enquanto julga, enquanto rotula, enquanto tenta mudar o externo, sem antes mesmo tentar mudar o interno. Eu acho que nós vamos ter que passar por transformações urgentes, enormes, né? E nós vamos ter que mudar a nós mesmos como adultos. E mudando a nós mesmos, nós vamos ter um alto poder de influenciar o nosso ambiente, a nossa família, o nosso externo e a nossa sociedade. Mas não vai ser no grito, né, gente? Não vai ser na insatisfação. Por que eu venho falar isso para você? Com as leis naturais, gente, hoje mesmo em uma aula com uma adolescente de 13 anos e uma outra prof aqui na Escola Harmonia, a gente estava falando sobre como é importante a educação sonora. A educação sonora, a educação do ouvir. A educação que para tudo para ouvir e você se permite olhar para o outro, ouvir o outro, sentir o outro e compreender. Mas se você não tiver essa educação da escuta, se você não tiver essa educação do parar o seu julgamento, né, do parar de tentar manter tudo sob controle, tanto na família quanto no trabalho, na sociedade, enfim, quando a gente para de ter tudo sob controle, que nunca tem, mas a gente quer isso, né, como humano, nós começamos a expandir de consciência, a expandir de comunicação, a expandir nossas capacidades de relacionamento, e isso transforma a nossa vida, gente. E aquilo que parecia a birra da criança passa a ser de nada, passa a ser algo muito natural, mas o que passa a não ser natural é a birra do adulto, é o emburramento do adulto que já tem linguagens, que já se comunica verbalmente, que já teria mais recursos para ouvir, para escutar, para se melhorar. Gente, então eu acho que nós estamos também equivocados como sociedade no que é birra, né? Rotulando a criança que mal tem vivência, que mal conhece o mundo, que mal tem recursos linguísticos, né? Que mal tem vocabulário para se expressar, para falar dos seus sentimentos, e a gente está botando um rótulo desde muito cedo e está prejudicando a vida e o crescimento das crianças. E eu, olha, juro para vocês, não gostaria que isso acontecesse. Não gosto de ver isso acontecendo. Acho que isso é uma grande perda social, uma grande perda da liberdade que a criança tem na infância, de ir e vir, de se expressar, de sentir, de estar livre, absorvendo tudo que está acontecendo, e a gente começa a podar. A partir do momento que a gente rotula um comportamento como birra, nós começamos a podar e a rotular e a encaixar. E isso está adoecendo a nossa sociedade, tanto no nível adulto quanto no nível infantil. Gente, isso tem que parar. Isso tem que parar porque nós temos que, como adultos, olhar para a nossa interpretação, para a nossa leitura
E o que eu faço em um momento de birra? Gente, eu vou contar para você brevemente o que eu faço quando minha filha de 4 anos manifesta uma birra. Diariamente, tem uma, duas, às vezes várias, quando há contrapontos, quando há negação do que ela quer, né? Ou alunos mesmo, né? O que eu faço, gente? Primeira coisa, eu tento não julgar e não fazer nada imediato. Eu deixo acontecer, eu permito, eu acolho, e se eu vejo que a coisa toma proporções, eu tento acalmar, mas não é tanto no verbal. No verbal, a criança não tem tanto tamanho de intelecto para botar um balde de verbal ali dentro. Então não é no verbal que a gente consegue atingir uma birra, mas sim no corporal. Gente, a birra, ela é muito corporal, né? A criança ou o adulto, na verdade, é um sentimento corporal que não consegue se comunicar, que não consegue se expressar verbalmente, que é muito fácil verbalmente, né? Gente, então, o que eu faço? Eu tento acalmar o corporal. Eu acolho, eu abraço, eu faço respirar fundo. Aliás, eu promovo o som do respirar fundo, né? Antes mesmo de dizer respire fundo comigo, eu faço o som da respiração. E a criança escuta isso, a minha filha escuta isso, os alunos escutam isso e já começam a entrar numa outra onda, numa onda mais calma, começam a pensar sobre o que estão sentindo, né, gente? Isso também eu já usei para adultos, inclusive em momentos de pânico. Hoje mesmo falei desse assunto. Ajudei uma pessoa que estava numa crise de pânico junto com epilepsia, então era algo grave, né? Algo realmente não é uma birra, isso já é outra coisa, mas esse mesmo recurso corporal a gente pode usar para pânico, para acalmar uma convulsão, né? Como também para acalmar uma pequena birra, um pequeno desentendimento, um nervosismo, uma ansiedade. Gente, os recursos das leis naturais estão ao nosso alcance. O que é uma respiração funda é algo tão simples, tão natural, que está no alcance de todos, né? Se você respirar profundamente, muitas vezes você vai sentir uma sensação como se tivesse tomado uma garrafa de vinho. Então, o que é que está acontecendo hoje na sociedade é que a gente não está sabendo usar os recursos da nossa natureza. A gente não está sabendo usar o que está no nosso alcance, no aqui e no agora. E por isso a gente está comprando as soluções para a nossa vida, gente. A gente está comprando tudo, inclusive o que fazer no momento de birra. E é algo tão sutil, é algo tão simples, é algo tão fácil, é algo que precisa somente de despertar a visão e de usar os recursos que estão no aqui e no agora, como uma respiração profunda. Gente, que bom estar falando disso, de verdade, que bom, porque parece tão pouquinho, né? Parece tão simples, tão pequenininho, mas se você puder aplicar isso no seu dia a dia, você vai perceber a grandeza e a liberdade que isso dá. Porque não é somente você conseguir respirar fundo em um momento de dificuldade, você ajudar uma criança a respirar, mas é você conseguir usar um recurso natural que está ao seu alcance em qualquer momento. Você não paga nada por isso, né? Você não vai ter um terceiro na sua vida, não vai precisar de um terceiro para algo que você mesmo pode fazer. E além do mais, você vai se dar a chance de se comunicar de verdade, sem imposição, sem briga, sem contratempo, sem emburramento, sem chateação. Gente, então é isso. É a gente conseguir usar os nossos recursos naturais, né? Tornar a nossa vida mais leve, mais
fluídica, mais natural, mais simples. Mais simples. Deixar as coisas que nos emburram de lado, resolvê-las. Resolvê-las sem perturbar o nosso ambiente. A criança, de fato, está no momento onde ela pode e deve fazer a birra, porque ela está se expressando, ela está se comunicando. Agora, o adulto fazer birra, o adulto brigar, o adulto não se comunicar, para mim é algo grave. Porque esse adulto não conseguiu ter esses recursos, né? Ter esse entendimento de comunicação lá na infância, e hoje ele manifesta ainda uma comunicação infantilizada, uma comunicação que se emburra pelo que não gosta, que não consegue comunicar suas necessidades emotivas, mentais, físicas, né? Se você precisa falar algo para alguém, você tem que falar. Você não pode ficar emburrado por isso, embirrado, né? Então, gente, é algo muito simples, muito pequenininho, mas aplique isso na sua vida, né? Deixa de lado essa forma de comunicação arcaica, jurássica, né? Nós estamos num período tão lindo da vida, onde nós podemos nos comunicar como agora. Eu estou aqui na minha sala de aula, gravando um vídeo para você que está aí do outro lado, em qualquer lugar do Brasil, ou mesmo da minha cidade, você está me assistindo. Então nós estamos num meio de comunicação muito belo, muito maravilhoso, mas a gente está se emburrando por poucas coisas. E todas elas são nossa visão, nossa capacidade de visão, nossa capacidade de comunicação. Se nós não temos recurso de comunicação, paciência, tolerância, comunicação verbal, outras formas de falar o que eu tenho que falar, a gente vai se emburrar, a gente vai se fechar e nós vamos causar uma negatividade. Nós vamos causar uma barreira, uma trava. Onde não há comunicação, há trava, há barreira. Não há entendimento, não há compreensão, não flui. Então, gente, esta é a vida social que nós estamos hoje. É uma vida não só corrida, não só cansativa para a maioria das pessoas, mas é uma vida que não tem brilho, que não tem boa comunicação. As pessoas vivem emburradas, acordam emburradas, dormem emburradas, passa o dia emburrado, passa o dia em gravidade, tudo é grave. Mas de fato, gente, o adulto, ele tem que se resolver. O adulto tem que conseguir olhar para si, olhar para suas fraquezas, sejam de comunicação, seja de entendimento. O adulto tem que se aperfeiçoar, tem que se completar. E as leis naturais, gente, elas vêm para isso, para você olhar para sua natureza e ver o que te falta. Falta para você entender sobre o corpo, sobre a natureza. Falta para você saber falar o que você tem que falar. Falta para você leitura, tolerância, paciência, energia, inteligência, saber fazer fisicamente. O que é que falta para você? Falta realizar seu sonho de vida? Falta prazer? Falta bem-estar? Gente, então é isso. O que falta para a gente como adulto, como família, como sociedade, nós temos que completar, né? Mas e também não é assim completar, né, gente? É algo profundo. Por isso que eu te convido para olhar outras lives, para assistir outros conteúdos, para que você entenda que você é uma natureza composta por muitos horizontes, por 7 camadinhas, 7 linguagens, 7 chakras, 7 vias de expressão e de comunicação.
Se você puder olhar para a sua natureza, olhar para o que te falta, se você não gosta da sua maneira de comunicação, você pode mudá-la. Se você percebe que você não tem uma boa comunicação, que você não é feliz na vida, você pode mudar. Você pode e deve alterar tudo o que não lhe faz bem na sua vida. Você não viveu para viver emburrado, você não nasceu para viver emburrado, para acordar emburrado, dormir emburrado e trabalhar emburrado. Esta é a origem da palavra birra, né, gente? Quando você está emburrado com alguma coisa não te satisfaz, não lhe faz bem. Então você precisa comunicar isso. Mas de que forma? De que forma hoje nós comunicamos aquilo que nós não gostamos? Com consciência, com tolerância, com humildade? Ou a gente comunica como vem? Pelo instinto, pelo grosso, pela grosseria, pelo mais chulo? Gente, nós temos que mudar. Nós temos que melhorar e aperfeiçoar nossas formas de comunicação, principalmente com os pequenos, que estão puros, sem maldade, que são um jarro de água cristalina. E nós estamos ali dando um péssimo exemplo com tudo o que fazemos, do verbo à ação física, a nossa vibração pessoal. Nós estamos sujando o jarro de água cristalina, que é a criança, e dizendo que ela está errada porque ela tem birra. Vamos falar sério, né, gente? Vamos falar sério comigo? A criança tem birra agora? A criança é um ser puro e natural, ela só nos copia. E se ela não tem recursos para comunicar o que ela precisa dizer, ela vai surtar. Mas é nesse momento da vida que isso é permitido, que isso é natural. Agora, um adulto, uma mãe e um pai surtar, eu mesma já surtei, gente, é claro. É claro, eu estou falando isso porque eu também me trabalho muito, porque eu também me observo muito, eu também quero me transformar numa pessoa melhor, numa pessoa cada vez melhor, com melhores recursos de linguagem, com melhores recursos para entender o outro, para entender a eu mesmo. A gente não entende o outro sem entender a nós mesmos. A gente não educa ninguém sem educar a nós mesmos. Nós educamos pelo exemplo. Então, se a gente está vendo a birra na criança, é porque a birra não está na criança, gente. A birra está em nós, como adulto, como mãe e pai, insatisfeitos com a sua vida, com seu nível de consciência, com o seu nível de vida. Não é nem nível financeiro, né, gente? Não é financeiro o problema hoje da maioria das pessoas, é claro. Eu não estou falando da parcela miserável, estou falando da parcela que busca educação, que busca soluções, que trabalha, que estuda, que enfim, tá nesse meio de vida intermediário fisicamente, né? Mas a gente está sempre sendo levado a olhar para fora. Quanto nós temos que olhar para os nossos recursos naturais, para os nossos recursos de autoaperfeiçoamento, autoconhecimento. E assim, gente, nós vamos ter uma qualidade de vida, uma qualidade de comunicação, de educação, de relacionamento e de sociedade. E quiçá a gente consiga ajudar a todos a não viver nessa miséria que eu mencionei antes. Mas o que é miséria? O que é miséria? Será que miséria é só miséria material? Eu também acho que miséria é miséria de comunicação, é miséria de entendimento, miséria de consciência. Então, gente, vamos ressignificar tudo isso, vamos se aprofundar em tudo, vamos parar de só copiar os blá-blás que a gente escuta aqui e ali, vamos parar de reproduzir o que todo mundo faz e ser só mais um.
Vamos olhar para a nossa natureza e para o nosso indivíduo e investir na nossa vida e investir na nossa melhoria como pessoa. Vamos ver o que acontece? Esse é o meu convite. Esse é o meu convite para você, meu convite para todas as famílias, educadores, profissionais de todas as áreas, para que a gente possa olhar para nós como um ser natural, como um ser composto por 7 camadinhas, por uma ordem de natureza, por uma ordem de intelecto, e que a gente possa, gente, se aperfeiçoar, que a gente possa se melhorar e deixar de viver uma vida emburrado e ainda por cima julgando aqueles que estão na pureza, aqueles que estão em ordem natural. Gente, esta foi a live de hoje. Eu estou muito feliz de ter falado tudo isso para vocês, né? Aprendi muito, porque sempre que eu não preparo muito a live, gente, eu vou conversar sobre um tema e esse tema se abre no momento que eu estou fazendo, né? Claro que já tem toda uma conceitualização anterior, mas esse é um tema sempre muito rico, muito amplo, e eu realmente espero que você usufrua desses conteúdos das leis naturais, que eles agreguem a sua vida, a vida da sua família, e que você possa olhar para a sua criança que está em ordem natural com esses olhos, e que você possa melhorar a si como adulto, condicionado, encaixotadinho, né? Que você possa abrir a sua gaiolinha e que você possa ser um ser mais natural com aqueles que são seres naturais, que são as crianças. Esse é o meu desejo e é por isso que as leis naturais estão aqui, para ajudar você a se comunicar melhor, a entender melhor, a se expandir melhor e a deixar o desenvolvimento natural das crianças da melhor forma possível. Eu vou te convidar para você entrar no nosso canal no YouTube, né, onde nós temos muitos conteúdos de todos os assuntos possíveis. Nós sempre vamos ter, gente, muitos conteúdos falando de todos os temas possíveis, pensáveis. Por quê? Porque as leis naturais, elas atuam na nossa vida, assim como a lei da gravidade, né? Então, as leis naturais são leis que se abrem naturalmente de 0 a 7 anos. Depois, a gente só reproduz essa absorção e ainda dá tempo de melhorar. Ainda dá tempo de nutrir mais essa natureza. Porém, a gente precisa fazer isso com propósito. Então, o meu convite para você, adulto, mãe, pai, é que você tenha propósito de autoconhecer-se, propósito de autoeducar-se. Porque para você educar outro ser, você tem que estar educado. Você não faz isso na teoria, faz na prática, não é mesmo? Gente, acessa lá 7 Linguagens Naturais no YouTube, www.7linguagensnaturais.com.br. Em breve nós estaremos lançando um curso em janeiro para dar essas dicas, para trabalhar pontos específicos do dia de hoje com as leis naturais, né? E sempre proporcionar para você uma nova visão, um novo despertar sobre o que é educação, sobre o que é desenvolvimento, né? E sempre olhar para a nossa natureza, gente, porque isso está esquecido. E tudo que está esquecido deve ser relembrado, resgatado, ressignificado. Gente, muito prazer em estar aqui. Nos vemos na próxima sexta, né? E encontro você ou no YouTube, ou na nossa página, ou na live aqui na página do Face. Um beijo grande, ótima sexta. Não deixe de comentar. É muito bem-vindo o seu comentário, sua observação, sua experiência. É muito bom a gente estar nesse momento tecnológico podendo trocar, né? Podendo inserir, tanto eu insiro quanto você insere comunicação.
né, uma via de mão dupla. Então é muito bem-vindo seu comentário, sua observação, seus questionamentos sobre as leis naturais. Será um prazer receber seu comentário nos nossos conteúdos, tá bom? Ótima sexta e nada de embirrar-se. Vamos lembrar disso durante essa semana, tá bom? Até mais!